Vivemos em um tempo em que as pessoas acreditam que podem conquistar tudo com inteligência, esforço e tecnologia. Mas quanto mais correm atrás de fórmulas humanas, mais sentem o vazio. Elas têm acesso a informações, consomem conteúdo sem parar, experimentam novidades a cada dia, mas continuam inquietas, cansadas e derrotadas por dentro. É aqui que entra a frase que ecoa como um grito da alma: precisamos de ti, Jesus. Não é apenas uma oração bonita, é uma declaração de sobrevivência. É reconhecer que, sem ele, a vida perde o rumo. Napoleon Hill dizia que o primeiro passo para qualquer vitória é ter um propósito definido. Mas como alguém pode definir um propósito verdadeiro sem estar conectado? Aquele que é a própria fonte do propósito. A Bíblia responde em João 15:5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse nada não é exagero. É a verdade crua. Sem Jesus, tudo o que construímos se desfaz. Sem ele, até os castelos mais bonitos da nossa vida se transformam em areia. Pense em quantas pessoas chegaram ao topo da fama, do dinheiro e do poder, mas perderam o sentido da existência. Porque quando o coração está desconectado da fonte, a alma grita: eu tenho tudo, mas não tenho paz. E talvez seja exatamente aí que você se encontra hoje. Trabalha, luta, conquista, mas no fundo sabe que algo falta. Esse algo não é uma coisa, é alguém. É Jesus. Mas aqui está a provocação. Muitos de nós sabemos que precisamos dele, mas não queremos pagar o preço da entrega. Queremos a bênção, mas não queremos o compromisso. Queremos o milagre, mas não queremos a cruz. Queremos a vitória, mas não queremos o processo. É por isso que a maioria vive como José, não o herói bíblico que se tornou governador, mas como aquele homem comum que mostramos no roteiro 1, alguém que tinha tudo para viver grandeza, mas morreu acreditando no mínimo. Não porque Deus não tivesse planos, mas porque faltou coragem de alinhar-se ao plano. Quando dizemos precisamos de ti, Jesus, estamos assumindo que somos fracos. E esse é o segredo que poucos entendem. A verdadeira força começa quando reconhecemos nossa fraqueza. Paulo entendeu isso e escreveu em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, então é que sou forte. Mas perceba, essa força não vem da carne, nem da mente, nem de técnicas de autoajuda. Essa força vem de Jesus. É Ele quem transforma fracassados em vencedores, covardes em guerreiros, pecadores em testemunhas vivas da graça. Napoleon Hill afirmava que todo homem precisa de uma força maior que o dinheiro ou o desejo. Ele dizia que a fé é a base de toda realização duradoura. E fé não é pensamento positivo. Fé é confiar no invisível. É agir como se a promessa já fosse realidade. Agora eu te pergunto, como anda a sua fé? Você diz que acredita em Jesus, mas será que tem vivido como quem acredita? Porque acreditar de verdade não é repetir frases prontas. Não é postar versículos nas redes sociais. Acreditar de verdade é viver diariamente em obediência, disciplina e entrega. É acordar cedo e agradecer antes de reclamar. É trabalhar com excelência, mesmo quando ninguém aplaude. É dizer não às tentações que parecem pequenas, mas que destroem destinos. É alinhar o coração com o quadro invisível que Deus escreveu para você. E aqui está a verdade que precisa entrar na sua mente hoje. A vitória que você busca não está fora, está dentro. E só Jesus pode ativar essa vitória interior. Você não precisa apenas de uma estratégia, você precisa de um Salvador. Não basta mudar hábitos, é preciso mudar o coração. Você pode tentar resistir, pode dizer que consegue sozinho, mas no dia em que sua força acabar, e ela vai acabar, você vai entender, sem Jesus, não há vitória verdadeira. O salmista já declarava em Salmos 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil construir sem a presença de Jesus. É inútil vigiar sem a proteção de Jesus. Agora me diga, você quer viver uma vitória parcial ou quer viver a vitória plena? Aquela que resiste às tempestades? Se é a vitória plena que você busca, o segredo já foi revelado. Precisamos de ti, Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários.
Jesus é o segredo da minha vitória. Não é só uma frase, é um pacto. É declarar que você não depende apenas de si mesmo, mas da fonte que sustenta todas as coisas. Na primeira parte entendemos que todo ser humano, cedo ou tarde, se depara com a verdade. Sem Jesus, não existe vitória plena. Mas aqui surge uma questão essencial. Como Jesus transforma uma vida comum, marcada por limitações, em uma vida vitoriosa? O segredo está em algo que Napoleon Hill chamaria de transformação da mente. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Romanos 12:2 declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Jesus disse em João 3:3: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A vitória começa no invisível, dentro da mente e do coração. É ali que Jesus age primeiro. Ele não entrega conquistas externas antes de reformar o que está dentro. Porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Pense em quantos você conhece que alcançaram vitórias visíveis, mas não suportaram o peso delas. Quantos enriqueceram e perderam a família? Quantos ficaram famosos e mergulharam em vícios? Quantos pareciam fortes, mas caíram na solidão e no desespero? Isso acontece porque, sem transformação interior, a vitória externa se torna maldição. Napoleon Hill dizia: antes de vencer no mundo exterior, você precisa vencer dentro de si mesmo. E aqui está o segredo. Jesus é o único capaz de vencer a guerra dentro de você. Ele transforma o medo em coragem. Ele transforma a culpa em perdão. Ele transforma o caos em propósito. Ele transforma a morte em vida. Mas é preciso coragem para permitir essa transformação. Coragem para enfrentar a dor da mudança. Coragem para olhar no espelho e admitir: eu não consigo sozinho. Vamos voltar à figura de José, o homem simples que vimos no roteiro 1. Ele passou a vida acreditando que era apenas mais um, que não tinha chances de ser alguém relevante. Agora imagine se no meio da caminhada ele tivesse se rendido a Jesus. Imagine se tivesse dobrado os joelhos e dito: eu preciso de ti, Jesus. Sua história teria mudado. Porque não importa onde você começa, importa com quem você caminha. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado, sem forças, cercado de problemas, sentindo-se sem valor. Deixe-me dizer, Jesus não escolhe os fortes, ele fortalece os escolhidos. Ele não espera você estar pronto. Ele espera você dizer: eu preciso de ti. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente é o combustível da conquista. Mas quando esse desejo se conecta a Jesus, ele deixa de ser apenas ambição e se torna propósito eterno. É aí que as coisas mudam. Porque não é mais sobre o que você quer, mas sobre o que Deus quer através de você. E os sinais de quem vive essa transformação são claros. Obediência. Quem foi transformado não vive apenas de palavras bonitas. Vive em prática. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Perseverança. O transformado não desiste na primeira queda. Ele levanta quantas vezes for necessário, porque sabe que o céu o sustenta. Paz em meio ao caos. A diferença não está na ausência de problemas, mas na presença de paz no meio deles. Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Legado. A transformação em Cristo não fica escondida. Ela contagia, inspira, levanta outros. Agora pense, como seria sua vida se você permitisse essa transformação completa? Você acha que Jesus quer apenas que você vá à igreja no domingo? Não. Ele quer ressignificar cada detalhe da sua existência. Quer que sua família veja mudança, que seu trabalho veja excelência, que sua comunidade veja luz. E não se engane, o segredo não está em orações vazias, em repetições mecânicas. O segredo está em um coração entregue. Quando você diz de verdade: precisamos de ti, Jesus, aí você está assinando um contrato espiritual de dependência. Está reconhecendo que Ele é a fonte e que sem Ele nada permanece de pé. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser sincero. A perfeição não é requisito, mas a entrega é. Quem se entrega é moldado. Quem resiste permanece quebrado. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um passo para a vitória. Jesus confirma: a queda não é o fim é a cruz, e a cruz já venceu. Então o que falta para você?
Falta dar o passo. Falta parar de negociar com o pecado, de negociar com a preguiça, de negociar com a indiferença. Falta dobrar o joelho e declarar: Jesus, sem ti não consigo. Com ti eu venço. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a transformação em Jesus. Esse ato de fé pode parecer simples, mas é a prova pública de que você entendeu. Não é pela sua força, mas pela força dele. Se a primeira parte nos mostrou que sem Jesus não existe vitória verdadeira, que a segunda parte revelou que só ele pode transformar o nosso interior, agora precisamos encarar a pergunta final. Qual é o fruto dessa transformação? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda: legado. Jesus não nos chama apenas para sermos salvos. Ele nos chama para sermos testemunhas. Sua vitória não é apenas sobre você. Sua vitória é uma mensagem viva para o mundo. É como está escrito em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Quando você vive transformado em Cristo, sua vida passa a ser uma prova visível do poder de Deus. Você não precisa ficar pregando com palavras complicadas, porque a sua própria história prega. Seu casamento restaurado prega. Sua libertação das drogas prega. Sua vitória sobre a depressão prega. Seu testemunho de fé no meio da tempestade prega. E esse é o chamado para todos nós: ser cartas vivas escritas pelo próprio Deus. Napoleon Hill dizia que todo homem deixa duas heranças: a de dinheiro, que desaparece, e a de caráter, que permanece. E aqui está a verdade. Jesus não veio apenas para que você deixe bens materiais. Ele veio para que você deixe um legado espiritual, para que mesmo depois da sua partida, a sua vida continue inspirando. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4:7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o verdadeiro troféu da vitória. Não é ter mais, mas ter permanecido fiel até o fim. Pense em como o mundo seria diferente se cada pessoa vivesse de acordo com esse chamado. Se cada pai fosse um espelho da fé em Cristo para os filhos. Se cada jovem buscasse propósito em vez de distrações passageiras. Se cada trabalhador, por mais simples que fosse sua profissão, a exercesse como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Esse é o verdadeiro segredo da vitória. Não é o que você conquista, mas o que você deixa no coração dos outros. Mas aqui vai a provocação. Quantos de nós estão vivendo para deixar herança e não legado? Quantos estão gastando a vida inteira acumulando coisas e se esquecendo de acumular fé, amor, valores? Jesus alertou em Mateus 6,19: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Tesouro no céu não é conta bancária, é legado. É cada pessoa que foi tocada pela sua vida. É cada alma que foi alcançada pelo seu testemunho. É cada marca de fé que você deixou neste mundo. Agora permita-se imaginar. O dia chega. Você atravessa a linha da eternidade. Jesus olha para você e diz: Muito bem, servo bom e fiel. Você entendeu que sozinho não podia, mas comigo você venceu. Você não apenas venceu para si. Você inspirou outros a vencerem também. Essa é a verdadeira vitória. Não aplaudida pelos homens, mas reconhecida pelo próprio Deus. Essa vitória não acaba com a morte, porque transborda para a eternidade. Mas, para viver isso, é preciso coragem agora. Coragem para abandonar o que não vem de Deus. Coragem para renunciar ao pecado. Coragem para enfrentar a dor da disciplina. Coragem para dizer em voz alta: Precisamos de ti, Jesus. Porque essa frase não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É o reconhecimento de que a vida só encontra sentido quando está conectada à fonte. É admitir que você não quer apenas sobreviver, mas quer viver o plano que já foi escrito para você no céu. E, assim como no roteiro 1, o exemplo de José nos serve de alerta. Ele descobriu tarde demais que poderia ter sido muito mais. Você não precisa repetir a mesma história. Ainda há tempo. Enquanto você respira, há chance de recomeçar. Napoleon Hill dizia: O homem que vence é aquele que sabe o que quer e se recusa a desistir até alcançar. E Jesus confirma em João 8,36:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do medo, livre da culpa, livre das correntes que te impedem de ser quem você nasceu para ser. A vitória em Cristo não é apenas um fim de semana de motivação. É um estilo de vida. É acordar todos os dias decidido a viver pelo propósito, mesmo quando ninguém entende. É lutar até o último fôlego para honrar o chamado que você recebeu. E quando esse chamado se torna sua prioridade, algo sobrenatural acontece. Até o céu se surpreende. Você se torna a prova viva de que, com Jesus, não existem limites. Então aqui está o convite final. Escreva nos comentários: minha vitória está em Jesus. Essa declaração sela o compromisso. Marca o momento em que você decidiu parar de viver pela sua própria força e começar a viver pela força do céu. Porque no fim, a vitória não é sua, é dele. E ao reconhecer isso, você descobre o segredo que muda tudo. Precisamos de ti, Jesus.